Eu queria morrer na escuridão, mas você foi a única que teve coragem de acender a luz. Por meses, nenhuma enfermeira suportou a fúria desse milionário. Todas fugiram até que ela chegou. Uma mulher simples que precisava desesperadamente do emprego. Prepare-se para descobrir o milagre que salvou não só a vida dele, mas o coração dos dois. Antes de a história começar, comente de onde você está assistindo. Espero que goste desta história. Não se esqueça de se inscrever. O som de porcelana se estilhaçando contra a parede de mogno ecoou pelos corredores frios da mansão. Era um som que os funcionários da residência Montenegro já conheciam bem demais. O som da frustração, da impotência e, acima de tudo, da fúria incontrolável de Arthur. Segundos depois, a porta pesada de carvalho do quarto principal se abriu com violência. Uma mulher de uniforme branco, com o rosto manchado de lágrimas e o coque desfeito, saiu correndo pelo corredor, quase tropeçando nos próprios pés. "Eu me demito!" gritou ela, a voz embargada pelo choro, enquanto passava por Roberto, o mordomo e fiel escudeiro da casa, que apenas suspirou ajeitando a gravata impecável. "Nem por todo o ouro do mundo! Aquele homem não é um ser humano, é um demônio! Ele jogou a sopa quente em mim!" Roberto não tentou detê-la. Sabia que seria inútil. Aquela era a 8ª enfermeira em menos de 3 meses. Ele apenas observou a mulher descer as escadarias de mármore travertino que levavam ao hall de entrada da mansão, localizada em um dos condomínios mais exclusivos e isolados de Alphaville, na Grande São Paulo. O mordomo girou nos calcanhares e caminhou lentamente em direção à porta do quarto, agora entreaberta. O ar que saía de lá parecia mais gelado do que o resto da casa, carregado com o cheiro clínico de antisséptico, misturado com o aroma metálico de raiva. Lá dentro, na penumbra provocada pelas cortinas blackout sempre fechadas, estava Arthur Montenegro. Aos 38 anos, ele já havia sido capa das revistas de negócios mais importantes do país. Um tubarão do mercado imobiliário, conhecido por sua frieza nas negociações e seu charme avassalador nas colunas sociais. Agora, porém, Arthur era uma sombra do homem que fora. Deitado na cama king size, com o tronco apoiado em travesseiros de seda que custavam mais do que o salário de um trabalhador comum, ele encarava a parede com olhos que queimavam. Suas pernas, antes fortes e ágeis, estavam imóveis sob o edredom. Um lembrete constante do acidente de carro na rodovia dos Bandeirantes, que 6 meses atrás havia lhe tirado não apenas a capacidade de andar, mas sua dignidade. "Já foi tarde!" rosnou Arthur, sem se virar para olhar Roberto. Sua voz era rouca, gasta pelos gritos. "Mande a agência enviar outra incompetente. Ou melhor, não mande ninguém. Deixe-me apodrecer aqui. É isso que todos querem, não é?" Roberto entrou no quarto, desviando com cuidado dos cacos de uma tigela de sopa de abóbora espalhados pelo tapete persa. "O senhor precisa se alimentar, seu Arthur." O doutor Hélio foi claro sobre a necessidade de manter sua força para a fisioterapia. "Fisioterapia?" Arthur soltou uma risada amarga, seca. "Para quê? Para eu conseguir me arrastar 5 centímetros a mais? Eu não sou uma criança aprendendo a engatinhar, Roberto. Eu sou um aleijado. Coloque isso na sua cabeça." "O senhor está em um momento difícil, mas... Saia!" O grito de Arthur foi tão repentino que fez o experiente mordomo vacilar. "Saia e feche essa maldita porta. E apague a luz. Eu não quero ver a pena nos seus olhos." Roberto assentiu, mantendo a postura respeitosa, embora seu coração doesse pelo patrão que viu crescer. Ele saiu, fechando a porta suavemente, deixando o milionário mergulhado novamente na escuridão que ele tanto apreciava e odiava ao mesmo tempo. Enquanto isso, a 30 quilômetros dali, na zona leste de São Paulo, a realidade era muito diferente, mas o desespero tinha um sabor similar. Mariana desceu do ônibus lotado, protegendo a bolsa contra o peito.
O sol do meio-dia castigava o asfalto esburacado de Itaquera, e o calor fazia o uniforme branco que ela vestia colar nas costas. Ela não era enfermeira graduada. Era técnica de enfermagem e cuidadora, formada com muito suor e noites sem dormir, estudando apostilas amassadas enquanto cuidava da mãe doente. Ela entrou na pequena casa de 2 cômodos que dividia com sua irmã mais nova, Luana. O lugar era limpo, organizado com um capricho que desafiava a pobreza das paredes descascadas. Mas o ar ali era pesado. "Mari?" A voz de Luana veio do quarto. A menina de 16 anos estava sentada na cama, cercada de livros escolares, mas com o rosto pálido. "O homem do aluguel veio aqui de novo. Ele disse que se a gente não pagar os 2 meses atrasados até sexta-feira..." Mariana sentiu um nó apertar seu estômago. Ela respirou fundo, forçando um sorriso que não alcançava seus olhos castanhos, tão expressivos e bondosos. "Não se preocupe com isso, Lu. Eu tenho uma entrevista hoje. Uma entrevista especial. Mas você disse que as agências não estavam chamando..." "Essa é diferente", mentiu Mariana, indo até a pia da cozinha para beber um copo d'água e tentar acalmar as mãos trêmulas. "É uma vaga para cuidar de um paciente em recuperação. Paga muito bem, o suficiente para colocarmos tudo em dia e ainda comprar aquele remédio que o médico receitou para sua anemia." Na verdade, a vaga era a única que restava. Mariana havia ouvido os boatos na agência Cuidar em Amar. Ninguém queria o emprego na mansão Montenegro. Diziam que o paciente era um monstro, que o salário, embora astronômico, não valia a humilhação. Mas Mariana não tinha o luxo de escolher. O orgulho era um privilégio dos ricos. Ela tinha contas a pagar e uma irmã para proteger. "Eu vou conseguir, Lu. Você vai ver." 2 horas depois, Mariana estava sentada na recepção luxuosa da agência de empregos nos Jardins. A recrutadora, uma mulher de óculos pontudos e olhar severo, analisava o currículo modesto de Mariana com desdém. "Olha, Mariana", começou a mulher suspirando. "Você tem boas referências de paciência e cuidado básico, mas o Sr. Montenegro é um caso complexo. Ele já fez enfermeiras com 20 anos de UTI saírem chorando. Você não tem experiência com traumas psicológicos graves." "Eu tenho experiência com a vida, senhora", respondeu Mariana com uma firmeza que surpreendeu a recrutadora. "Cuidei da minha mãe acamada por 5 anos, até o último dia dela. Sei o que a dor faz com as pessoas. Sei que, às vezes, o grito não é de raiva, é de medo." A recrutadora a encarou por um longo momento, avaliando não o currículo, mas a determinação naqueles olhos cansados. "O salário é o triplo do piso, mas você assina um termo de confidencialidade e se sair antes de 1 mês, perde o bônus. É pegar ou largar. Ele precisa de alguém para começar hoje, agora." A última saiu há 3 horas. "Eu aceito", disse Mariana sem hesitar. A viagem até Alphaville foi longa. Mariana observava a paisagem mudar através da janela do carro de aplicativo que a agência pagou. Os prédios cinzentas e o caos urbano davam lugar a alamedas arborizadas, gramados perfeitos e muros altos com cercas elétricas. Era um outro mundo, um mundo onde o silêncio custava caro. Quando chegou à mansão Montenegro, Mariana sentiu-se minúscula. A casa era uma fortaleza moderna de concreto e vidro, imponente e fria. Roberto a recebeu no portão. O mordomo, com sua experiência de anos, olhou para a mulher simples à sua frente. Sapatos gastos, uniforme limpo, mas antigo, cabelos presos num rabo de cavalo prático e sem maquiagem. Ela não tinha a arrogância das enfermeiras de elite que costumavam aparecer por ali. "Boa tarde, senhorita Mariana. Sou Roberto." Ele falou baixo, como se temesse acordar a casa. "Vou ser direto. O senhor Arthur não quer você aqui. Ele não quer ninguém."
Sua função principal é garantir que ele tome a medicação, se alimente e faça a higiene. Se ele gritar, você ignora. Se ele jogar coisas, você se abaixa. O pagamento cairá na sua conta toda sexta-feira. Entendi, seu Roberto. Ele não comeu nada hoje. O humor está pior do que o normal. Boa sorte. Você vai precisar. O mordomo a guiou até o segundo andar. O corredor parecia interminável. Diante da porta do quarto, Mariana parou. Seu coração batia tão forte que ela temia que o som ecoasse no silêncio da casa. Ela pensou em Luana, pensou no aluguel, fechou os olhos, fez uma oração silenciosa pedindo paciência e girou a maçaneta. O quarto estava escuro, iluminado apenas por frestas de luz que escapavam da cortina e pelo brilho fraco de monitores médicos desligados no canto. O cheiro de fechado era sufocante. Quem está aí? A voz veio da cama, grave e hostil. Eu disse ao Roberto que não queria ninguém. Saiam todos. Mariana não recuou. Ela entrou e fechou a porta atrás de si com suavidade. Seus olhos demoraram alguns segundos para se acostumar à penumbra, até que ela vislumbrou a silhueta do homem na cama. Boa tarde, Sr. Arthur, disse ela. Sua voz não tremia, embora suas pernas sim. Era uma voz calma, com um tom maternal que ela nem sabia que ainda possuía. Meu nome é Mariana. Eu sou a nova responsável pelos seus cuidados. Arthur virou o rosto lentamente. Mesmo no escuro, Mariana pôde sentir a intensidade do olhar dele. Mariana, ele repetiu o nome como se fosse algo sujo. Você deve ser muito desesperada ou muito burra para aceitar esse emprego, Mariana. Roberto te contou o que aconteceu com a última? Contou que houve um acidente com a sopa, respondeu ela, caminhando até a janela. Não foi um acidente. Eu joguei nela. E vou fazer o mesmo com você se não sair daqui agora. Mariana parou. Ela estava a 2 passos dele. Podia ver agora os traços do rosto dele. Um homem bonito, de maxilar quadrado, mas com a barba por fazer há semanas, cabelos desgrenhados e olheiras profundas que denotavam noites de insônia. Havia dor ali, uma dor tão palpável que quase a tocou fisicamente. O senhor pode jogar a sopa se quiser, disse ela, mantendo o tom sereno. Mas vai continuar com fome e vai sujar os lençóis de seda. E depois vai ter que esperar o Roberto vir limpar, porque eu não vou sair para chamar ninguém. Arthur ficou em silêncio por um momento, chocado com a audácia. Ninguém falava com ele daquele jeito. As outras enfermeiras ou o tratavam com uma piedade enjoativa, ou com um medo paralisante. Aquela mulher simples, com sotaque da periferia, estava desafiando-o. Você é insolente, sibilou ele. E o senhor está ferido, retrucou ela sem maldade. Não só nas pernas. Mariana caminhou até as cortinas. O que você está fazendo? Não ouse. O quarto precisa respirar, Sr. Arthur. A tristeza gosta do escuro. A cura precisa de luz. Com um movimento rápido, ela abriu uma das cortinas. A luz dourada do fim de tarde invadiu o quarto, ferindo os olhos desacostumados de Arthur. Ele levou o braço ao rosto, cobrindo os olhos, e soltou um grito de raiva pura. Feche isso! Agora! Quem você pensa que é? Você é apenas uma empregadinha. Eu pago o seu salário. Eu sou o dono desta casa. Eu mando em você. O senhor manda na empresa, manda no banco, manda até no senhor Roberto, disse Mariana, virando-se para ele, iluminada pelo sol poente que criava uma aura ao seu redor. Mas aqui, neste quarto, com a sua saúde em jogo, quem manda sou eu. Ela caminhou até a mesa de cabeceira, onde havia uma bandeja intocada com frutas e um copo de suco que Roberto havia deixado mais cedo. Agora vamos fazer um acordo, continuou ela pegando a bandeja. O senhor come pelo menos metade dessas frutas, e eu fecho metade da cortina. Arthur abaixou o braço lentamente, revelando olhos azuis acinzentados, vermelhos de raiva e cansaço.
Ele olhou para a mulher parada à sua frente. Ela não era sofisticada. O uniforme era simples, as mãos mostravam marcas de trabalho pesado, mas havia algo na postura dela, uma dignidade inabalável. Ele estava acostumado a quebrar pessoas, negociações milionárias, concorrentes agressivos, funcionários rebeldes. Ele esmagava todos, mas Arthur sentiu, naquele momento, que aquela mulher franzina seria uma muralha difícil de derrubar. "Ponha a bandeja aqui", ordenou ele, testando-a. "Mas se você tentar me dar comida na boca como se eu fosse um inválido, eu juro que... O senhor tem o movimento das mãos preservado, senhor Arthur", interrompeu ela, colocando a bandeja no colo dele com cuidado. "Pode comer sozinho. Eu estou aqui para ajudar onde o senhor não consegue, não para tirar a dignidade do que o senhor ainda pode fazer." Arthur olhou para as frutas. Seu estômago roncou, traindo sua teimosia. Ele olhou para Mariana, que agora ajeitava os frascos de remédio na estante, dando as costas para ele, dando-lhe privacidade para comer sem ser vigiado. Pela primeira vez em 6 meses, alguém não o olhou com pena. Ele pegou um pedaço de melão com o garfo, a mão tremendo levemente pela fraqueza muscular. Ele comeu. O sabor doce invadiu sua boca e ele percebeu o quão faminto estava. Mariana observava pelo reflexo do espelho na penteadeira. Um leve sorriso surgiu em seus lábios. O primeiro round fora vencido, mas ela sabia que a guerra estava apenas começando. Ela precisava daquele emprego. E olhando para aquele homem destruído em cima de uma cama de milhões de reais, ela sentiu algo que não esperava. Uma vontade genuína de ver aquele olhar de ódio se transformar em outra coisa. Mal sabia ela que aquele quarto se tornaria o palco de uma transformação que mudaria não apenas a vida do milionário, mas o destino de toda a sua família. A primeira semana na mansão, Montenegro passou arrastada, como se o tempo tivesse decidido parar dentro daqueles muros de concreto e luxo. Para Mariana, cada dia era uma batalha silenciosa, travada em um campo minado de humores instáveis e dores físicas. Arthur não facilitava. Ele testava os limites da paciência dela a cada hora, derrubava propositalmente o copo d'água para vê-la limpar. Recusava-se a virar o corpo para evitar escaras, exigindo que ela fizesse força sozinha, desafiando a estrutura física franzina da mulher. Ele queria que ela desistisse. Ele precisava que ela desistisse para provar a si mesmo que era insuportável, que não merecia afeto, que o mundo estava certo em abandoná-lo naquele quarto escuro. Mas Mariana não quebrava. Numa terça-feira chuvosa, típica do outono paulistano, o quarto estava mergulhado numa melancolia cinzenta. O barulho da chuva batendo nas janelas de vidro duplo era abafado, distante. "Esse cheiro!" resmungou Arthur, torcendo o nariz enquanto Mariana aplicava o hidratante nas pernas dele. Eram pernas que já haviam corrido maratonas, agora pálidas e finas pela inatividade. "Que porcaria é essa que você está usando?" "Mandei o Roberto comprar o creme francês." "O creme francês acabou ontem à noite, Sr. Arthur", respondeu Mariana, sem parar os movimentos circulares e firmes nas panturrilhas dele. "E o Roberto saiu para levar o carro na revisão. Esse aqui é o que eu uso na minha irmã. É de arnica e erva baleeira. Minha mãe fazia em casa, mas esse é da farmácia de manipulação do meu bairro. Cheira a mato, cheira a pobreza." Ele soltou a palavra com veneno, esperando a reação. Mariana parou as mãos por um segundo. Arthur observou, esperando o grito, a lágrima, a demissão. Mas ela apenas ergueu os olhos castanhos e o encarou com uma serenidade desconcertante. "Cheira a cuidado, senhor. Arthur, a arnica tira a dor profunda, aquela que o remédio de tarja preta não alcança, porque está entranhada no músculo. E sobre cheirar a pobreza, bom, a dor não escolhe conta bancária. Ela dói igual no senhor e no pedreiro que caiu do andaime. A diferença é que o senhor tem um colchão de 10.000 reais para deitar, e eles não.
Então, vamos agradecer por isso e terminar a massagem. Arthur abriu a boca para retrucar, mas as palavras morreram na garganta. O calor das mãos dela, ásperas pelo trabalho, mas gentis no toque, estava começando a surtir efeito. A dor fantasma, aquela agulhada constante que ele sentia nos nervos danificados, parecia recuar diante daquele cheiro de mato. Ele fechou os olhos, vencido pelo alívio momentâneo, e pela primeira vez em meses não odiou o toque humano. Foi nesse momento de rara trégua que o interfone do quarto tocou, estridente, quebrando a paz frágil que se instalara. Mariana atendeu. Senhor. Arthur? Era a voz de Roberto, tensa. O senhor Rogério está subindo. Eu tentei dizer que o senhor não estava disposto, mas... Ele insistiu. Arthur, que estava deitado relaxado, retesou-se imediatamente. A máscara de fúria voltou ao seu rosto num piscar de olhos. Não! Ele gritou, tentando se erguer nos cotovelos. Eu não quero ver aquele abutre! Tranque a porta, Mariana! Tranque agora! Mas era tarde demais. A porta se abriu com a confiança de quem se sente dono do lugar. Rogério Montenegro entrou. Primo de Arthur e sócio minoritário na construtora, ele era o oposto do primo acamado naquele momento. Vestia um terno italiano azul marinho impecável, exalava um perfume amadeirado caro e ostentava um sorriso de dentes excessivamente brancos. "Primo!" exclamou Rogério, ignorando completamente a tensão no ar. "Meu Deus, que escuridão é essa? Parece uma tumba." Ele caminhou até a janela e, sem pedir permissão, abriu as cortinas bruscamente. A luz cinza da chuva invadiu o quarto. Arthur cobriu os olhos, sentindo-se exposto, nu em sua fragilidade diante daquele homem que representava tudo o que ele perdera: o poder, a vitalidade, o controle. "Saia daqui, Rogério!" rosnou Arthur. "Quem te deu permissão para entrar na minha casa?" "Ora, Arthur, não seja dramático. Somos família e sócios, por enquanto." Rogério olhou para Mariana com um desdém indisfarçável, como se ela fosse parte da mobília. "Mocinha, pode nos dar licença?" "Assuntos de diretoria." Mariana olhou para Arthur. Ela viu o tremor nas mãos dele, a veia pulsando na testa. Viu o medo disfarçado de ódio. O protocolo exigia que ela saísse. O bom senso dizia para ela não se meter em briga de cachorro grande, mas o instinto gritava outra coisa. "O senhor Arthur está no meio de um procedimento terapêutico", disse Mariana, postando-se ao lado da cama, cruzando as mãos na frente do avental. O médico proibiu interrupções que alterem a pressão arterial dele. "E pelo que vejo no monitor, a visita do senhor já elevou os batimentos para níveis perigosos." Rogério soltou uma risada curta, incrédulo. "Procedimento terapêutico? Passar creme barato nas pernas de um aleijado agora é medicina?" Ele deu um passo em direção a ela, invasivo. "Escute aqui, queridinha. Eu sou o CEO interino da Montenegro Construtora. Eu pago indiretamente o seu saláriozinho. Saia, agora." Arthur estava ofegante. A humilhação de ser defendido por uma empregada e, ao mesmo tempo, insultado pelo primo era insuportável. "Fique, Mariana." A voz de Arthur saiu baixa, mas imperativa. "Ela fica, Rogério. Se você tem algo a dizer, diga na frente dela. Eu não tenho segredos, pelo menos não como você." Rogério perdeu o sorriso. Ele ajeitou o colarinho, incomodado com a presença da testemunha, mas decidiu ignorá-la. Ele puxou uma cadeira e sentou-se, cruzando as pernas. "Muito bem. Vim te trazer os papéis da venda da filial do Sul, Arthur. Os investidores chineses estão pressionando. Com você, indisposto. O conselho acha que é hora de liquidar os ativos de risco e focar no seguro. Precisamos da sua assinatura digital, ou da sua procuração total passanda para mim. Vender a filial do Sul?" Arthur arregalou os olhos.
Aquele foi o projeto da vida do meu pai. É a parte mais lucrativa da empresa a longo prazo. Vocês estão loucos? Estamos sendo práticos. Rogério aumentou o tom de voz. O mercado não confia numa empresa cujo dono principal está vegetando numa cama, Arthur. As ações caíram 15% desde o seu acidente. Eles precisam de liderança forte. Liderança que anda, que frequenta reuniões, não alguém que precisa de babá para ir ao banheiro. As palavras atingiram Arthur como socos físicos. Ele se encolheu, o rosto ficando vermelho de vergonha e fúria. Eu vou voltar, sussurrou Arthur. Os médicos disseram que existe chance. Chance? Rogério riu cruel. Arthur, acorda. Já se passaram 6 meses. A Clarice te deixou. Os amigos sumiram. O mundo seguiu em frente. Só você que continua aqui achando que vai acontecer um milagre. Assina a procuração. Deixe-me salvar o que restou do seu império antes que você afunde tudo junto com essa sua teimosia patética. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Arthur olhava para o teto, segurando as lágrimas. Ele estava destruído. Rogério tinha razão. Todos tinham ido embora. Ele era um peso morto. Rogério tirou um tablet da pasta e o colocou sobre o peito de Arthur. Pense bem. Volto amanhã. E faça um favor a si mesmo. Demita essa caipira e contrate uma enfermeira de verdade. O cheiro aqui está insuportável. Rogério se levantou, deu uma última olhada de desprezo para Mariana e saiu, batendo a porta. Assim que o som dos passos desapareceu no corredor, Arthur explodiu. Ele pegou o tablet e o arremessou com toda a força que lhe restava contra a parede. A tela se estilhaçou em 1000 pedaços. Em seguida, ele varreu tudo o que estava na mesa de cabeceira. Copos, remédios, o abajur. Ah! O grito dele era animalesco, vindo das entranhas. Saiam! Saiam todos! Eu quero morrer! Por que eu não morri naquele carro? Mariana não se moveu. Ela permaneceu estática enquanto os objetos voavam. Um pedaço de vidro do copo roçou em seu braço, fazendo um corte fino, mas ela nem piscou. Quando a fúria de Arthur se transformou em choro convulso, aquele choro feio e soluçante de quem perdeu a esperança, ela se aproximou. Eles estão certos, soluçava Arthur, cobrindo o rosto com as mãos. Eu sou um inútil, um aleijado inútil. Mariana sentou-se na beirada da cama. Quebrando todas as regras de etiqueta e distanciamento profissional, ela segurou as mãos de Arthur e as tirou do rosto dele. Ele tentou resistir, mas estava fraco demais. Olhe para mim, Arthur, disse ela. Não, senhor Arthur, apenas Arthur. Ele abriu os olhos molhados, surpreso pela firmeza do toque. O seu primo é um homem pequeno com um terno caro, disse Mariana, com uma raiva contida que fez sua voz vibrar. Ele quer que o senhor assine, porque ele tem medo. Medo de que o senhor se recupere, porque ele sabe que nunca será metade do homem que o senhor é, mesmo o senhor estando nessa cama. Você não entende, ele balbuciou. Eu perdi tudo. O senhor perdeu o movimento das pernas, não a sua mente, e pelo que vi agora, não perdeu sua voz. O senhor gritou com ele. O senhor defendeu o legado do seu pai. Isso não é coisa de quem desistiu. Ela se levantou e foi até uma bacia de água morna que mantinha no canto. Molhou uma toalha e voltou, limpando o rosto dele com uma delicadeza que contrastava com a violência dos minutos anteriores. Eu não vou deixar ele vencer, Arthur. E não vou deixar o senhor se entregar, mas preciso que o senhor confie em mim. Por que você se importa? Perguntou ele, a voz falhando. Eu te trato mal. Eu sou insuportável. Porque eu sei como é quando o mundo olha para a gente e não vê valor. Respondeu Mariana, lembrando-se de Luana e das contas atrasadas, das humilhações nos ônibus, da invisibilidade social. E porque eu acredito em milagres. Mas milagres não caem do céu, Arthur. A gente tem que cavar eles na unha, na terra, no suor. Mariana terminou de limpar o rosto dele.
O quarto estava em silêncio novamente, mas a energia havia mudado. Não era mais um silêncio de morte, mas de uma trégua pós-batalha. "Mariana!" chamou ele, quando ela se virou para recolher os cacos de vidro do chão. "Sim, aquele creme de arnica." Ele hesitou, o orgulho lutando contra a necessidade. "Dói menos quando você usa ele." Mariana sorriu. Um sorriso pequeno, mas verdadeiro. "Eu sei. Vou aplicar mais um pouco antes do senhor dormir." Naquela noite, Arthur não precisou dos remédios para dormir pela primeira vez em meses. Ele adormeceu ouvindo o som da chuva e sentindo o cheiro de ervas que vinha de suas pernas, um cheiro que não lembrava hospital, mas sim terra, raiz e vida. No andar de baixo, porém, Roberto atendia o telefone. Era Rogério. "Sim, senhor Rogério, entendo." O mordomo empalideceu. "Mas ela é a única que conseguiu fazê-lo comer?" "Sim, senhor. Vou providenciar." Roberto desligou o telefone com as mãos trêmulas. A ordem fora clara. Rogério não queria aquela caipira insolente atrapalhando seus planos. Mariana seria demitida na manhã seguinte, acusada de roubo se fosse necessário. O cerco estava se fechando, e o milagre que mal começara a brotar estava prestes a ser cortado pela raiz. A manhã de quarta-feira amanheceu fria e nublada em Alphaville. Mariana chegou à mansão Montenegro com o coração um pouco mais leve. Na noite anterior, Arthur não havia gritado. Ele havia permitido que ela cuidasse dele. Era um pequeno passo, mas para quem caminhava sobre brasas, qualquer alívio era um paraíso. No entanto, assim que atravessou o portão de serviço, Mariana sentiu que algo estava errado. O silêncio da casa não era o habitual sossego matinal. Era um silêncio tenso, elétrico, como o ar antes de uma tempestade. Ao entrar na cozinha, encontrou Roberto parado junto à ilha de mármore. O mordomo, sempre impecável, parecia 10 anos mais velho. Ele não a olhou nos olhos. "Bom dia, seu Roberto", disse ela, colocando a bolsa no armário. "Vou preparar o café do Sr. Arthur. Pensei em fazer ovos mexidos hoje. Ele precisa de proteína para..." "Deixe a bolsa aí, Mariana", interrompeu Roberto, a voz trêmula. "E, por favor, venha comigo até a sala de estar. O Sr. Rogério está aqui." Mariana gelou. O primo de Arthur, o homem que a olhara como se ela fosse um inseto no dia anterior. "Aconteceu alguma coisa com o Arthur?" perguntou ela, o instinto de cuidadora falando mais alto que o medo. "Não com ele. Ainda." Roberto suspirou, um som carregado de culpa. "Apenas venha." Na sala principal, sob o lustre de cristal que valia mais que a casa inteira de Mariana, Rogério a esperava. Ele estava acompanhado de 2 homens de terno preto, seguranças particulares com cara de poucos amigos. Sobre a mesa de centro havia uma caixa de veludo aberta e vazia. "Está a ladra", disse Rogério cruzando os braços, um sorriso triunfante nos lábios finos. "O quê?" Mariana parou, atordoada. "Do que o senhor está falando?" "Não se faça de sonsa." Rogério deu um passo à frente. "Ontem, depois que saí do quarto do meu primo, percebi que meu relógio, um Patek Philippe de coleção, havia sumido. Eu o tirei para lavar as mãos no lavabo do andar de cima. Você foi a única pessoa que transitou por aquele corredor depois de mim." Isso é mentira." Mariana sentiu o sangue subir ao rosto. "Eu nunca entrei naquele lavabo. Eu fiquei no quarto com o Sr. Arthur a noite toda." "É o que vamos ver. Revistem a bolsa dela", ordenou Rogério aos seguranças. "Vocês não podem fazer isso", gritou Mariana, segurando a alça da bolsa surrada contra o peito. "Isso é ilegal. Eu quero chamar a polícia." "Ah, nós vamos chamar a polícia, querida, assim que encontrarmos o relógio. E aí você vai sair daqui direto para a delegacia e sua irmãzinha doente vai ficar sozinha no mundo. É isso que você quer." A menção a Luana foi o golpe baixo que desarmou Mariana. O medo paralisou seus braços. Um dos seguranças arrancou a bolsa das mãos dela
e virou o conteúdo sobre o tapete persa. Chaves, uma carteira velha, um batom gasto, um pacote de bolacha. E lá estava ele, brilhando em ouro e couro. O relógio caiu com um som surdo no chão macio. Mariana olhou para o objeto incrédula. As lágrimas brotaram instantaneamente. Não, ela sussurrou. Eu juro, eu nunca vi isso. Alguém colocou aí. Seu Roberto. Ela olhou para o mordomo implorando. O senhor sabe que eu deixei minha bolsa na cozinha? Roberto baixou a cabeça, incapaz de encarar a injustiça da qual era cúmplice por omissão. O medo de perder o emprego, de ser destruído por Rogério, o calou. Flagrante, decretou Rogério, pegando o relógio e limpando-o com um lenço, como se o contato com as coisas de Mariana o tivesse contaminado. Você está demitida por justa causa, e vou garantir que nunca mais consiga emprego nem para limpar chão de rodoviária. Levem-na daqui, e se ela resistir, chamem a viatura. Os dois seguranças agarraram Mariana pelos braços. A humilhação era física, dolorosa. Arthur! Gritou Mariana, num impulso desesperado. Arthur! Eles estão mentindo! Calha a boca dessa vagabunda! Rosnou Rogério, mas o grito já havia ecoado pela escadaria. De repente, um som mecânico, um zumbido de motor elétrico foi ouvido vindo do topo da escada. Todos pararam e olharam para cima. Lá estava Arthur. Pela primeira vez em 6 meses, ele havia saído do quarto. Estava sentado em uma cadeira de rodas motorizada de última geração, que ele jurara nunca usar porque a considerava o trono da derrota. Ele vestia um roupão de seda azul escuro, o cabelo estava penteado para trás e a barba feita. Mas o que impressionava não era a aparência, era a aura. O tubarão havia acordado. Seus olhos, antes opacos pela depressão, agora queimavam com um fogo frio e perigoso. Soltem ela, disse Arthur. A voz não era alta, mas tinha a autoridade de quem comandava milhares de funcionários. Os seguranças hesitaram, olhando para Rogério. Arthur, volte para a cama, disse Rogério, tentando manter o controle, embora estivesse visivelmente nervoso com a aparição do primo. Essa mulherzinha roubou meu relógio. Pegamos no flagrante. Estou apenas limpando o lixo da sua casa. Eu disse, soltem ela, agora. O tom foi tão ameaçador que os seguranças largaram Mariana imediatamente. Ela caiu de joelhos no tapete, chorando, tremendo dos pés à cabeça. Arthur manobrou a cadeira até o elevador residencial e desceu. O silêncio na sala era absoluto enquanto ele se aproximava. Ele parou a cadeira entre Mariana e Rogério, formando um escudo humano. Você acha que eu sou idiota, Rogério? Perguntou Arthur, encarando o primo. Você acha que porque minhas pernas não funcionam, meu cérebro parou? O relógio estava na bolsa dela, Arthur. Roberto viu. Roberto viu o que você mandou ele ver. Arthur virou-se para o mordomo. Roberto, olhe para mim. Em 30 anos servindo minha família, meu pai alguma vez te ensinou a ser um covarde? O velho mordomo começou a chorar. Ele caiu de joelhos ao lado de Mariana. Perdão, Sr. Arthur. Perdão. Ele ameaçou minha aposentadoria. Ele disse que ia me acusar também. Fui eu quem coloquei o relógio na bolsa dela enquanto ela trocava de roupa. O Sr. Rogério me obrigou. O som de um tapa estalou na sala. Não físico, mas moral. Rogério ficou pálido, depois vermelho de raiva. Esse velho está gagá. Arthur, você vai confiar na palavra de criados contra o seu próprio sangue? Meu sangue? Arthur riu, uma risada seca e sem humor. Você é um parasita, Rogério, e acabou de cometer o maior erro da sua vida. Arthur aproximou a cadeira de Rogério, invadindo o espaço pessoal do primo, forçando-o a recuar. Saia da minha casa,
Se você ou qualquer um dos seus capangas colocar os pés nesta propriedade de novo, eu vou expor as fraudes nos balanços da filial do Norte que você tentou esconder ano passado. Sim, eu sei. Eu li os relatórios ontem à noite, depois que Mariana me fez dormir. Rogério arregalou os olhos. Você não faria isso. Ações cairiam. Eu não me importo se a empresa queimar até o chão, desde que você queime junto. Saia! Rogério olhou em volta, viu a derrota estampada na cara dos seguranças e a determinação assassina nos olhos de Arthur. Ele pegou o relógio da mesa e marchou para a porta, bufando. Você vai se arrepender disso, primo. Quando você estiver morrendo nessa cadeira, não me chame. A porta bateu com estrondo. Arthur respirou fundo, o esforço da confrontação cobrando seu preço. Suas mãos tremiam no controle da cadeira. Ele olhou para baixo, para Mariana, que ainda estava no chão, recolhendo suas coisas espalhadas com dignidade silenciosa. Levante-se, Roberto, ordenou Arthur, sem olhar para o mordomo. Vá para a cozinha. Conversaremos sobre o seu destino depois. Mas saiba que a única razão de você não ser demitido agora é porque sei que Rogério é uma cobra venenosa. Suma da minha frente. Roberto saiu, soluçando. Arthur manobrou a cadeira até ficar de frente para Mariana. Ela se levantou, limpando as lágrimas com as costas das mãos. Ela não parecia grata, parecia furiosa. Eu não roubei nada, disse ela, a voz firme apesar do choro. Eu sei, respondeu Arthur suavemente. Eu nunca duvidei. Por que o senhor desceu? O senhor odeia essa cadeira. Porque... Arthur olhou para as próprias pernas e depois para ela. Porque ontem você disse que eu tinha que lutar. Que milagres a gente cava na unha. Eu não podia deixar ele destruir a única pessoa que teve coragem de me dizer a verdade em meses. Mariana olhou para ele. O homem amargo e quebrado ainda estava lá, mas algo novo havia surgido. Uma conexão, uma dívida. Obrigada, disse ela sincera. Não me agradeça ainda. Arthur suspirou, cansado. Rogério não vai desistir. Ele vai tentar me declarar mentalmente incapaz para assumir a empresa. Ele vai usar o fato de eu estar trancado aqui há meses. Arthur estendeu a mão para Mariana. Eu preciso de você, Mariana, não apenas como enfermeira. Eu preciso voltar para a empresa. Preciso comparecer à reunião do conselho na próxima segunda-feira e provar que estou vivo. Mas eu não consigo nem vestir um terno sozinho. Meu corpo dói, tenho espasmos, e a vergonha de ser visto assim me paralisa. Ele a olhou nos olhos, vulnerável, como nunca estivera. Você disse que cuidou da sua mãe até o fim. Você tem força, você pode me emprestar um pouco da sua força? Eu pago o dobro, o triplo. Eu pago o tratamento da sua irmã, compro uma casa para vocês. O que você quiser, mas não me deixe lutar sozinho. Mariana olhou para aquele homem poderoso implorando ajuda. Ela pensou na humilhação que acabara de passar, mas também pensou em Luana, nos remédios caros, e na estranha sensação de que Arthur Montenegro, por baixo de toda aquela arrogância, era apenas alguém que queria viver de novo. Ela segurou a mão dele. A mão dele era fria, a dela quente. Eu não quero o triplo, Sr. Arthur. E não quero uma casa dada. Eu quero respeito. E quero que o senhor prometa que vai se esforçar na fisioterapia, sem reclamar, sem jogar sopa. Porque se vamos para essa guerra, o senhor tem que estar pronto. Arthur apertou a mão dela. Um leve sorriso surgiu no canto da boca dele. Eu prometo. Então temos um acordo, disse ela. Agora vamos subir. O senhor tem uma barba para fazer e uma empresa para salvar. Naquele momento, a aliança foi selada. O patrão e a empregada, o milionário e a menina da periferia, unidos contra um inimigo comum. Mas Mariana não imaginava que a reunião de segunda-feira revelaria segredos sobre o acidente de Arthur, que colocariam a vida de ambos em risco real.
Os 4 dias que antecederam a reunião do conselho foram, sem dúvida, os mais longos da vida de Mariana e Arthur. A mansão Montenegro deixou de ser um mausoléu silencioso para se transformar em um campo de treinamento militar. Mais uma vez, Arthur incentivava Mariana, segurando firmemente os quadris dele, enquanto ele tentava se transferir da cama para a cadeira de rodas, usando apenas a força dos braços. Eu não consigo. Arthur grunhiu, o suor escorrendo pela testa, os músculos dos braços tremendo de exaustão. Meus braços parecem gelatina. O senhor consegue. O senhor construiu um império do zero. Levantar o próprio corpo é só mais um tijolo. Vamos! No 3! 1, 2! Com um grito de esforço, Arthur impulsionou o corpo. Por um segundo, ele vacilou, quase caindo, mas Mariana estava lá. Não para fazer por ele, mas para garantir que ele não se machucasse. Ele aterrissou no assento de couro da cadeira, respirou fundo, o peito subindo e descendo violentamente, mas um sorriso de triunfo surgiu em seus lábios. Eu fiz. Ele olhou para as próprias mãos, incrédulo. Eu fiz sozinho. O senhor fez, confirmou Mariana, entregando-lhe uma toalha. Agora, banho. Temos que provar os ternos. O alfaiate chega em 1 hora. A relação entre os dois havia mudado drasticamente. Não havia mais espaço para formalidades rígidas ou hostilidade. Havia uma cumplicidade silenciosa. Mariana cuidava das feridas físicas e emocionais dele. Arthur, por sua vez, começava a cuidar do futuro dela. Ele já havia ordenado secretamente que o melhor especialista em hematologia de São Paulo revisasse o caso da irmã de Mariana. No domingo à noite, véspera da reunião, o clima era de ansiedade pura. Arthur estava diante do espelho de corpo inteiro no closet. Ele vestia um terno Armani cinza chumbo, feito sob medida para se ajustar à sua nova postura sentada. Mas ele não olhava para o tecido caro, ele olhava para as rodas cromadas. Eles vão rir, murmurou ele. O grande tubarão, Arthur Montenegro, rodando por aí numa cadeira elétrica. Eu serei uma piada na Faria Lima. Mariana apareceu atrás dele no reflexo. Ela vestia um terninho preto simples que Arthur insistira em comprar para ela, dizendo que sua assistente pessoal precisava estar à altura do cargo. "Sabe o que eu vejo?" perguntou ela, ajeitando a gravata de seda dele. "Um aleijado?" "Não. Eu vejo um homem que sobreviveu a um acidente mortal, venceu a depressão e está prestes a retomar o que é dele. A cadeira não é uma fraqueza, Arthur. É o seu tanque de guerra. E quem rir... Bom, o senhor sempre disse que adora demitir incompetentes." Arthur virou a cadeira para encará-la. A proximidade era perigosa. Ele sentiu o perfume de sabonete barato que ela usava, e aquilo lhe pareceu mais inebriante que qualquer perfume francês. "Você vai estar lá comigo, certo?" A voz dele vacilou, revelando o medo infantil de ficar sozinho, do seu lado, o tempo todo, como uma sombra. "Obrigado, Mariana, por me trazer de volta." Ele estendeu a mão e tocou o rosto dela. Foi um toque breve, tímido, mas carregado de uma eletricidade que fez o coração de Mariana disparar. Ela se afastou gentilmente, pigarreando. "É melhor o senhor descansar. Amanhã é dia de guerra." A segunda-feira amanheceu com o céu azul de brigadeiro, uma raridade em São Paulo, como se a cidade estivesse pronta para o espetáculo. A chegada à sede da Montenegro Construtora, um arranha-céu espelhado na Avenida Faria Lima, foi cinematográfica. Quando a van adaptada parou e a rampa desceu, o saguão parou. Funcionários cochichavam, recepcionistas esticavam os pescoços. Rogério havia espalhado o boato de que Arthur estava louco, babando, incapaz de formular uma frase. Quando Arthur deslizou pelo mármore do saguão,
com a barba perfeitamente desenhada, o olhar focado e Mariana caminhando firmemente ao seu lado direito, segurando uma pasta de documentos, o silêncio foi absoluto. "Bom dia", saudou Arthur com a voz projetada. "Espero que todos estejam trabalhando duro. Os bônus de fim de ano dependem disso." Ele passou pelas catracas como se nunca tivesse saído. No vigésimo andar, a sala de reuniões estava cheia. 12 conselheiros, homens e mulheres de terno, ouviam Rogério, que estava em pé na cabeceira da mesa gesticulando dramaticamente. "É uma tragédia, senhores." Arthur perdeu a conexão com a realidade. O trauma cerebral foi severo. Ele mal reconhece as pessoas. Como CEO interino, peço a votação imediata para a interdição permanente dele e a transferência total dos poderes para... A porta dupla se abriu. "Para quem, Rogério?" A voz de Arthur cortou o ar como uma lâmina. Rogério congelou. Ele virou-se lentamente, pálido como um fantasma. Arthur entrou na sala, o motor da cadeira zumbindo suavemente. Mariana entrou logo atrás, fechando a porta e postando-se de pé como uma sentinela. "Arthur", gaguejou um dos conselheiros mais velhos. "Disseram que você estava vegetando." "Disseram muitas coisas, Dr. Soares", respondeu Arthur, manobrando a cadeira até a cabeceira oposta da mesa. "Disseram que eu estava louco. Disseram que eu precisava ser interditado. Curioso como esses diagnósticos médicos vêm do meu primo, que é engenheiro, e não dos meus médicos." Arthur conectou seu tablet ao sistema da sala. A tela grande projetou gráficos complexos. Enquanto estive fora, analisei os números. Rogério propôs vender a filial Sul para cobrir um rombo de caixa. Um rombo que, curiosamente, apareceu logo depois que ele assumiu a interinidade. Arthur olhou para o primo. "Você não está vendendo ativos para salvar a empresa, Rogério. Você está vendendo para cobrir seus desvios para contas em paraísos fiscais." A sala explodiu em murmúrios. Rogério estava suando frio. "Isso é calúnia. Ele está delirando. São os remédios." "Os documentos estão na pasta que a senhorita Mariana acabou de enviar para os e-mails dos senhores", disse Arthur calmo. "Transferências, datas, laranjas, está tudo aí." "O show acabou, primo." Os conselheiros checavam seus celulares e laptops. Os olhares de reprovação se voltaram para Rogério. "Eu proponho uma moção", disse o Dr. Soares batendo na mesa. "Destituição imediata de Rogério Montenegro por justa causa e abertura de inquérito interno." "Apoiado!" gritaram outros 3. Rogério, vendo seu golpe desmoronar, perdeu o controle. Ele avançou em direção a Arthur. "Seu aleijado maldito, você devia ter morrido." Ele tentou agarrar Arthur pelo colarinho, mas não conseguiu. Mariana, num reflexo rápido treinado nos anos de periferia, colocou o pé na frente de Rogério. Ele tropeçou e caiu de cara no carpete, humilhado aos pés da cadeira de rodas. "Segurança!" gritou Mariana. 2 guardas entraram e arrastaram um Rogério que esperneava e gritava ameaças. "Isso não acabou, Arthur. Você não sabe de nada. Você vai desejar ter morrido na estrada." Quando a porta se fechou, Arthur soltou o ar que prendia. Seus ombros caíram. Ele estava exausto. "O senhor está bem?" sussurrou Mariana, inclinando-se para ele. "Estou, graças a você." A reunião continuou, com Arthur reassumindo o comando. "Ele foi brilhante, preciso líder." Mariana observava do canto, sentindo um orgulho que aquecia seu peito. Aquele homem na cadeira não era menos homem que nenhum outro ali. Na verdade, era maior. No final do dia, já no escritório da presidência, uma sala ampla com vista para a cidade iluminada, Arthur e Mariana celebravam com um café simples. "Conseguimos", disse Arthur, olhando para a vista. "O pesadelo acabou. Agora o senhor precisa descansar. Fisioterapia amanhã às 8h. Sem falta", brincou Mariana. "Mariana." Arthur girou a cadeira. "Eu quero que você fique, oficialmente.
Não como cuidadora da agência, mas contratada direta. Quero que você coordene minha vida. Eu não confio em mais ninguém. Arthur, Por favor. Antes que ela pudesse responder, o computador de Arthur emitiu um alerta sonoro. Era uma notificação de segurança do servidor privado da família, que ele havia mandado rastrear durante a auditoria forense contra Rogério. O que é isso? Arthur franziu a testa, aproximando-se da tela. Arquivo recuperado. Nuvem pessoal. Rogério Montenegro. Pasta oculta. O que tem aí? Perguntou Mariana, sentindo um calafrio. Arthur clicou no arquivo. Era uma gravação de áudio, datada de 6 meses atrás. A data do acidente. Arthur clicou no play. A voz de Rogério encheu a sala, conversando com um homem desconhecido com voz rouca. Rogério, tem certeza que não vai deixar rastros? Homem. Absoluta, chefe. O sistema de freios vai falhar eletronicamente quando atingir 100 km/h. Vai parecer falha mecânica do fabricante. O carro vai virar sucata. Ninguém sobrevive a uma batida naquela velocidade. Rogério. Ótimo. Assim que o Arthur for removido, a empresa é minha. O pagamento já caiu na sua conta. O silêncio que se seguiu ao áudio foi aterrorizante. Arthur estava pálido, branco como papel. Suas mãos tremiam violentamente sobre o teclado. Mariana levou as mãos à boca, abafando um grito de horror. Não foi um acidente? Sussurrou Arthur, os olhos cheios de lágrimas, não de tristeza, mas de uma compreensão devastadora. Ele tentou me matar. Meu próprio primo tentou me matar. Arthur, precisamos ir à polícia agora, disse Mariana, urgente. Ele é perigoso. Se ele souber que o senhor descobriu... Nesse momento, as luzes do andar piscaram e se apagaram. O prédio inteiro ficou no escuro. Apenas a luz de emergência vermelha pulsava no corredor. O telefone fixo da mesa de Arthur tocou. O som era estridente na escuridão. Arthur olhou para Mariana. Ela assentiu, apavorada. Ele atendeu e colocou no viva voz. Gostou do áudio, primo? A voz de Rogério estava calma, psicótica. Eu sabia que você ia fuçar. Você é previsível. O sistema de segurança do prédio está sob meu controle remoto agora. Os elevadores estão travados, as portas trancadas, e eu não estou sozinho. O que você vai fazer? Perguntou Arthur, segurando a mão de Mariana na escuridão. Terminar o serviço que o mecânico incompetente não conseguiu. Dessa vez, não vai ter falha. A sala da presidência tem um isolamento acústico ótimo. Ninguém vai ouvir os gritos. Boa sorte, primo. Meus amigos estão subindo pelas escadas. A linha ficou muda. Arthur e Mariana estavam no 20º andar, presos, no escuro, com assassinos subindo as escadas. E Arthur não podia correr. Mariana. Arthur olhou para ela, a determinação lutando contra o desespero. Você precisa se esconder. Nunca, disse ela, pegando um abridor de cartas pesado de metal da mesa. Nós entramos nessa juntos. Nós saímos juntos. O senhor é o cérebro. Eu sou as pernas. Vamos lutar. No corredor, ouviram o som pesado de botas subindo as escadas de emergência e a porta do andar sendo forçada. O milagre da recuperação de Arthur estava prestes a enfrentar seu teste final. A sobrevivência. O som da porta de incêndio sendo arrombada ecoou pelo andar como um trovão. Passos pesados invadiram o corredor acarpetado, acompanhados de feixes de lanternas que cortavam a escuridão da presidência da Montenegro Construtora. Eles entraram, sussurrou Mariana, apertando o abridor de cartas com tanta força que seus nós dos dedos ficaram brancos. O que a gente faz, Arthur? Arthur fechou os olhos por um segundo, forçando seu cérebro analítico a superar o pânico. Ele conhecia aquele prédio. Ele havia desenhado a planta. O servidor, disse ele baixo e rápido. A sala do servidor fica atrás da estante de livros, no corredor leste.
As paredes são reforçadas contra incêndio e tem uma trava magnética independente. É o nosso bunker. Vamos! Mariana correu para trás da cadeira de rodas, pronta para empurrar. Não! Arthur a deteve, segurando seu braço. O motor da cadeira faz barulho. Eles vão ouvir. Solte a trava das rodas. Vamos no manual. Silêncio total. Mariana destravou as rodas. O peso da cadeira somado ao de Arthur era imenso, quase 100 quilos de metal e homem. Mas a adrenalina é um combustível poderoso. Ela empurrou, seus músculos retesados, o suor frio escorrendo pelas costas. Eles deslizaram pela escuridão do escritório, desviando de mesas e sofás de design. Procurem em tudo. A voz de um dos homens ecoou no saguão. O chefe quer o aleijado morto e a mulher também. Não deixem testemunhas. Eles estavam perto. Perto demais. Mariana empurrou a cadeira para o corredor leste. A estante falsa estava a 10 metros, 5 metros. De repente, a luz de uma lanterna varreu o corredor e iluminou as costas de Mariana. Aqui! Gritou um mercenário. Corre, Mariana! Berrou Arthur. Mariana ignorou a dor nos braços e correu, empurrando a cadeira com toda a força que tinha. Um tiro estalou, a bala acertando a parede de gesso centímetros acima da cabeça dela, espalhando poeira branca no ar. Ela se jogou contra o painel oculto na estante. A porta secreta se abriu. Ela empurrou Arthur para dentro e se atirou logo atrás, batendo a mão no botão de trancamento interno. A porta de aço se fechou com um baque hermético segundos antes de um corpo se chocar contra ela do lado de fora. «Abram essa droga!» gritou o homem do outro lado, esmurrando o metal. Dentro da pequena sala refrigerada, iluminada apenas pelos LEDs azuis e verdes dos processadores, Arthur e Mariana ofegavam, o ar fugindo dos pulmões. «Estamos seguros?» perguntou Mariana, tremendo. Por enquanto, essa porta aguenta até explosivos leves, mas eles vão tentar cortar a energia ou o oxigênio. Arthur girou a cadeira para o console principal. Me passe aquele teclado. Preciso acessar o sistema de segurança interno. Rogério bloqueou o acesso remoto, mas eu estou conectado fisicamente ao cérebro do prédio agora. Enquanto os mercenários tentavam arrombar a porta com pés de cabra, produzindo um barulho ensurdecedor, os dedos de Arthur voavam sobre as teclas. O que o senhor vai fazer? Vou transformar o prédio numa arma. Arthur sorriu. Um sorriso frio e calculista. Rogério acha que controla o sistema? Ele esqueceu quem escreveu o código. Arthur digitou um comando final e apertou Enter. Protocolo de contenção de incêndio ativado. Zona 20. No corredor, os sprinklers de teto dispararam, mas não com água. Um gás branco e denso, usado para suprimir fogo sem danificar papéis, inundou o andar em segundos. A visibilidade caiu para 0. Ao mesmo tempo, Arthur ativou o sistema de som ambiente no volume máximo. Uma sirene de evacuação ensurdecedora, misturada com uma frequência aguda insuportável, explodiu nos alto-falantes. Eles estão cegos e surdos agora, gritou Arthur sobre o barulho. Mariana, pegue o extintor de incêndio que está ali no canto. Vamos sair. Sair? O senhor ficou louco? Estamos protegidos aqui. O gás vai acabar em 3 minutos. Eles vão se reorganizar. Precisamos chegar ao elevador privativo da diretoria, no final do corredor oeste. Eu desbloqueei ele. É nossa única chance. Confie em mim. Mariana olhou para ele. O medo estava lá, mas a confiança era maior. Ela pegou o extintor pesado de CO2. Estou pronta! Arthur abriu a porta. O caos lá fora era total. O gás branco formava uma neblina espessa. Homens tossiam e gritavam, desorientados pela sirene. Vamos! Arthur ligou o motor da cadeira na potência máxima. Eles avançaram pela névoa como um tanque fantasma. De repente, uma silhueta surgiu na frente deles. Um dos mercenários tossindo com a arma em punho.
Ele viu a luz do painel da cadeira de Arthur. Achei-vo aqui. Antes que ele pudesse atirar, Mariana surgiu da neblina como uma valquíria furiosa e descarregou o jato de CO2 congelante direto no rosto dele. O homem gritou, cegado e sufocado, largando a arma. Arthur não parou. Ele acelerou a cadeira e atingiu os joelhos do homem com o apoio de metal dos pés, derrubando-o. "Para o elevador", comandou Arthur. Eles chegaram às portas douradas do elevador privativo. Arthur apertou o botão. As portas demoraram uma eternidade para abrir. "Vamos, vamos!" implorava Mariana, olhando para trás. A neblina estava baixando. Ora, ora. Uma voz conhecida surgiu da fumaça. Rogério estava parado a 5 metros deles. Ele usava uma máscara de gás industrial e segurava uma pistola cromada. Ele não parecia afetado pelo caos. "Belo truque, primo", disse Rogério, a voz abafada pela máscara. Mas o jogo acabou. Mariana se colocou na frente de Arthur, abrindo os braços. "Saia da frente, sua estúpida", ordenou Rogério, apontando a arma. "Eu só preciso matar ele. Você pode viver se for esperta." "Você vai ter que me matar primeiro", disse Mariana, firme, embora as lágrimas escorressem pelo seu rosto. "Mariana, saia!" gritou Arthur, tentando manobrar a cadeira para a frente dela, mas ela o bloqueava. "Rogério, é entre nós. Deixe ela ir." Que comovente. Romeu e Julieta versão Itaquera. Rogério destravou a arma. "Tudo bem, 2 caixões são baratos." Ele levantou a arma, mirando no peito de Mariana. Arthur sentiu um desespero que nunca sentira na vida. Ele não podia perder a mulher que o salvou. Não podia. Foi então que o elevador atrás deles fez um som de chegada. Ding! Rogério sorriu por trás da máscara. "Fim da linha." As portas se abriram, mas o elevador não estava vazio. De dentro dele saíram 6 homens vestidos com uniformes táticos pretos, escudos balísticos e fuzis apontados. "Polícia, largue a arma!" gritou o oficial do gate. Rogério congelou. Ele olhou para os policiais, depois para Arthur, incrédulo. "Como o servidor, Rogério", disse Arthur, triunfante. "Eu não ativei apenas o alarme de incêndio. Eu transmiti o áudio da sala em tempo real direto para a central da Polícia Militar e para o celular do comandante-geral, que é um velho amigo do meu pai. Eles ouviram sua confissão. Eles ouviram a ordem para matar." Rogério, num ato de loucura final, tentou levantar a arma novamente. Um disparo preciso ecoou. A arma voou da mão de Rogério, atingida por um atirador de elite. Ele caiu de joelhos, gritando de dor, segurando a mão ensanguentada. Os policiais avançaram, imobilizando-o no chão. "Rogério Montenegro, você está preso por tentativa de homicídio, fraude corporativa e formação de quadrilha", recitou o oficial, algemando-o. Enquanto Rogério era arrastado, xingando e praguejando, o silêncio voltou ao andar. A sirene parou. Mariana olhou para Arthur. As pernas dela cederam. A adrenalina sumiu, deixando apenas o choque. Ela escorregou até o chão, soluçando. Arthur manobrou a cadeira rapidamente até ela. Ele se inclinou, ignorando a dor nas costas, e puxou-a para um abraço desajeitado, mas desesperado. "Acabou, Mariana. Acabou." Ele beijava o topo da cabeça dela, misturando suas lágrimas com as dela. "Você foi a mulher mais corajosa que eu já vi. Você salvou minha vida." "Eu pensei que a gente ia morrer." Ela chorava contra o peito dele. "Nunca. Eu prometi, não prometi. Nós entramos juntos, saímos juntos. 6 meses depois." A mansão Montenegro estava irreconhecível. As cortinas pesadas e escuras haviam desaparecido, substituídas por voais leves que deixavam o sol da primavera entrar. O jardim, antes um cemitério de folhas secas, agora era um mar de flores coloridas. Cuidado pessoalmente por Luana, a irmã de Mariana,
que agora estava saudável e corada, correndo pelo gramado com um cachorro Golden Retriever que Arthur adotara. Na varanda, uma festa íntima acontecia. Era o aniversário de Arthur. Ele não estava na cadeira de rodas. Apoiado em 2 muletas canadenses, Arthur estava de pé. Suas pernas ainda tremiam um pouco, e o esforço era visível em seu rosto suado, mas ele estava de pé. A fisioterapia intensiva, paga com a mesma obstinação que ele usava nos negócios, operara o impossível. Não era uma cura mágica, era o resultado de dor, suor e uma motivação inabalável. Mariana veio da cozinha trazendo um bolo. Ela usava um vestido florido simples, mas elegante. Ela não era mais a enfermeira nem a assistente. Ela era a sócia da vida dele. Hora do pedido, gritou Luana. Arthur olhou para o bolo, depois para os poucos amigos verdadeiros que estavam ali, para Roberto, que fora recontratado com um aumento substancial e chorava copiosamente num canto. E, finalmente, para Mariana. Eu não preciso fazer pedidos, disse Arthur, a voz embargada. Eu já tenho tudo. Ele soltou uma das muletas, equilibrando-se com dificuldade. O silêncio caiu sobre a varanda. Arthur, cuidado. Mariana fez menção de avançar. Fique aí, pediu ele, sorrindo. Com a mão livre, ele tirou uma pequena caixa de veludo do bolso. Não era um relógio roubado, era um anel, um diamante solitário, clássico e brilhante. Mariana, começou ele. Há 6 meses, eu era um homem morto em uma cama cara. Eu era amargo, cruel e cego. Você não apenas cuidou das minhas pernas, você curou a minha alma. Você me ensinou que a verdadeira riqueza não está na conta bancária, mas na coragem de enfrentar o dia, na lealdade e no cheiro de arnica. Mariana levou as mãos à boca, os olhos brilhando. Nenhuma enfermeira me suportou, porque nenhuma delas era você. Você é o meu milagre, Mariana. Arthur apoiou-se na muleta restante e, com um esforço hercúleo, dobrou o joelho, descendo lentamente até ficar ajoelhado. Uma posição que os médicos disseram que ele talvez nunca mais conseguisse fazer. Eu quero passar o resto da minha vida tentando pagar essa dívida de amor. Mariana da Silva, você aceita se casar com esse homem complicado, teimoso e em recuperação? Mariana não respondeu com palavras. Ela se ajoelhou na frente dele, no mesmo nível, ignorando o vestido novo na grama. Eu aceito, sussurrou ela antes de beijá-lo. Foi um beijo de cinema, aplaudido por Luana, por Roberto e até pelos pássaros nas árvores. Enquanto se abraçavam, Arthur olhou por cima do ombro dela para o céu azul de São Paulo. Ele se lembrou da escuridão do quarto, do gosto amargo da sopa derramada, do medo da morte no escritório. Tudo parecia uma vida passada. O milionário havia perdido as pernas por um tempo, mas ganhara um coração. E a mulher simples que entrou naquela casa com um uniforme rasgado e medo no olhar, agora era a rainha de um império construído não sobre concreto, mas sobre a força indestrutível do amor verdadeiro. Curtiu a história? Então mostra seu apoio deixando o like. Isso me ajuda a entender que você quer mais conteúdos assim. Aproveita e se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma das próximas histórias. E não esquece de comentar aqui embaixo o que achou. Sua opinião é muito importante para continuar trazendo vídeos como este.